Fala galera, bem-vindos ao canal. Esse é um ponto de vista muito especial, então fica comigo que já já vocês conhecerão. Fala galera, bem-vindos ao meu canal. Esse é um ponto de vista muito especial porque hoje teremos Cici do Amor, camisa 10 da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Muito obrigada, Cici, pela oportunidade de me receber na sua casa, de ter a chance de te escutar, de bater um papo com você, de me inspirar também como treinadora, que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Não, o prazer é todo meu. Fica tranquila, né? Esse é um bate-papo, então muito obrigada pelo convite também. Muito obrigada, de verdade. Cici, a minha primeira pergunta pra você é: quem foi a sua inspiração? Com 7 anos de idade, você começou a jogar bola. Como que você entrou neste mundo? Bom, minha inspiração foi meu pai, né? Meu pai. Foi através dele que eu comecei a gostar do futebol. Brincando no quintal de casa, ele e meu irmão. Mas tinha aquele negócio, né? Você não pode participar porque você é menina. E eu fui muito rebelde. Então eu falava assim, não, eu posso brincar assim. Então no final da tarde tinha sempre aquela discussão. Eu ficava, né? Eu quero brincar, mas eles só me faziam de bobinha, né? Tinha aquela, você pode brincar, mas só nessa condição. Sim. Até que eu falei, vou resolver isso aqui. Aí eu fui no meu quarto, minhas bonecas, comecei a arrancar, né, as cabeças das minhas bonecas. E foi assim que começou. Minha irmã mais velha, a Liginha, ficava doida comigo. Porque ela começou a esconder as bonecas dela, né? E eu escolhia sempre aquelas que era bem mais fácil para mim para chegar e arrancar, né? E foi assim, até que meu pai, um dia, ele falou... Ele conversando com a minha mãe, ele falou, tem algo errado aqui. Porque ele queria que meu irmão se tornasse jogador profissional. E meu irmão não queria. Sim. E ele era um bom jogador, mas eu sempre falava que eu, né, sempre fui melhor do que ele. Aí meu pai falou assim, acho que eu vou ter que resolver isso aqui. Então ele que me deu minha primeira bola. Mas sabe aquela bola de capotão que a gente falava, né? Pesada. E eu lá no quintal, brincando, até que eu comecei a brincar com os meninos, né? E eu falei, já que não tem meninas, porque as meninas queriam brincar de boneca, e eu não queria, casinha. Aí eu comecei a brincar com os meninos, o que causou também problemas em casa, porque minha mãe falava, como é que pode, essa menina tá lá na rua, eu ficava lá na rua, né, no campo de terra, chegava em casa com os dedos, né, sangrando. Sim. Sem a capa. Com a pele, né, mas não tava nem aí. E os vizinhos iam lá em casa também reclamar com a minha mãe, porque a menina brincando lá, mas os meninos sempre me aceitaram, numa boa, nunca tive problema com eles. Até tinha briga às vezes, porque quando eu levava a minha bola, tinha briga. Ela vai jogar no meu time, aí eu pegava a bola e ia pra casa. Mas foi uma infância muito boa, porque eu tive mesmo, né, meus pais, meu pai principalmente. Minha mãe chegou a ter uma certa resistência porque ela tinha medo, que ela achava que o futebol feminino não ia ter futuro. Mas mesmo com a certa resistência, foram eles, através do meu pai também, eu comecei a falar, eu acho que é isso que eu quero fazer. Então, foi meu pai, foi a figura principal no início. E eu acho que se não tivesse sido minha família, eu não sei se eu teria chegado onde eu cheguei. Então, né, eu tive um bom suporte, mesmo, né, eles terem resistido no início, mas foram eles que me apoiaram. Então, teve mais aceitação do que rejeição ou resistência, né? Eu vou falar mais resistência. Não é que eles não rejeitaram a ideia. Era mais... A minha mãe era mais pelo fato de querer me proteger de que, por exemplo, se não desse certo. Era o desconhecido, né, no caso. Exatamente. Então ela falava, futebol não tem futuro, não vai ter futuro. Não tinha... O futebol era proibido naquela época também.
Até que as coisas mudaram para mim quando a gente se mudou de Esplanada para ir para Campo Formoso, lá pro sertão da Bahia. Sim. Eu já estava com 11 anos, meu pai conseguiu um emprego, a gente foi morar lá em Campo Formoso e foi lá que eu tive acesso ao não vamos dizer um primeiro time organizado, mas foi lá que eu vi uma menina jogando também futebol. No Grêmio, né? E a gente montou um time lá na cidade de Campo Formoso. A gente montou um time lá com algumas meninas, mas era tudo por brincadeira, não era nada sério, entendeu? Sim. Até que a Miriam, que era dona do Grêmio, ela ouviu falar. E aí ela me convidou para jogar no Grêmio, que era de Senhor do Bonfim. E aí eu fui jogar lá no Grêmio de Senhor do Bonfim. E nessa passagem, jogando lá pelo interior, lá no sertão, o Michelinho levou o Flamengo. E aí a gente fez a preliminar do Flamengo. Aí ele me falou, olha, 2 meninas aqui. Ele gostou e foi falar com meus pais. Eu lembro como se fosse hoje. Ele chegou lá em casa e aí conversou com meus pais, 14 anos. 14 anos. Ele falou, eu tô aqui porque eu quero que sua filha vá pra feira jogar no Flamengo. A minha mãe, de jeito nenhum. E eu falei, não, eu vou. E meu pai no meio, né? Meu pai, ele queria. Intercedendo, minha mãe, né? Intercedendo por ti. A minha irmã mais velha falava, ela me viu ir pro meu quarto, eu peguei uma coberta, comecei a colocar minhas roupas. E minha irmã, você tá fazendo o quê? Eu falei, eu vou. Ela falou, vai nada. Aí, depois de tanta discussão, minha mãe falou assim, olha, a gente vai conversar e depois a gente decide isso. Aí, o Michelinho voltou pra feira, a gente conversou. A minha mãe só fez uma coisa. Eu venho de uma família pobre, né? Então, mas meu pai fez de tudo para que a gente, uma coisa que ele sempre deixou bem claro, é que a gente terminasse o estudo. Então, sim, ele se sacrificou, ele fez tanto sacrifício para que a gente pudesse ter uma educação. Sim. Uma coisa que eu tive que prometer para eles você vai ter que terminar os estudos. Era a única coisa que eu tive que prometer. Foi a única, como vou falar, uma coisa que foi discutida entre família. Você pode ir, mas, por exemplo, você começar a ter notas ruins, você volta para casa. E você cumpriu a sua promessa? E eu cumpri. Então eu fui para a feira, eu era mais nova, morei numa casa com umas 10 meninas, até que a Solange, que jogou também, estava lá. Mas a Soró só vinha para casa de vez em quando, ela morava em feira, então... entendi. E aí eu não tinha supervisão, a gente uma cuidava da outra, cozinhava, lavava, tudo. Limpava a casa, tudo. De manhã. E deu certo? Deu certo, não deu mais do que certo. A gente ia pra escola de manhã, voltava, treinava, mas era um regime mais semiprofissional. A gente não ganhava, mas ele pagava por tudo, né? As despesas da casa, era o Michelinho que era responsável. Mas a gente tinha aquela rotina, ia pra escola, voltava, a gente andava. Pra ir pra escola e pro treino? Andava pra ir pra escola. E voltava, então eu tinha que mostrar as notas pra minha família e tudo mais. Mas foi uma coisa que eu dei graças a Deus, porque eles não falaram assim, não, deixa o estudo de lado, não. Então foi uma coisa que eu agradeço, porque eles, né, foi a única coisa que eles, naquela época, eles falaram, você vai ter que fazer isso, se você não fizer, pode esquecer. Entendi. Então, eu fiquei uns 3 anos no Flamengo, aí voltei para Campo Formoso, aí de Campo Formoso eu fui direto para Salvador. Aí já fui jogar no Bahia. No Bahia? Mas e a história do radar? Quando o radar foi já com a seleção. Tá. Na primeira seleção de 88, 89. O radar já era um time famoso no Rio. E quando a primeira seleção foi formada, foi com a base do radar. A de 88, não é? Que foi experimental. E eu tava já morando, eu tava em Salvador, jogando pelo Bahia e jogava futebol de salão também. Aí fizeram aquela primeira convocação,
que eu fiquei assim, surpresa, porque eu não imaginava que, de repente, a gente fosse ter uma seleção, né? E quando eu recebi o convite, mas é um tipo de convite que você, né? O treinador do Bahia falou assim, estão montando essa seleção e te convidaram. E eu, como assim? De supetão? Olha que surpresa. Vão se encontrar no Rio, mas muito mais na base do amadorismo, né? Vamos falar. E eu falei, e agora? Né? Fui para o Rio, mas foi tudo, como eu te falei, foi tudo acontecendo muito rápido para mim também. Ir para o Rio com um grupo de pessoas que eu não conhecia, claro que tinha algum pessoal da Bahia que eu já conhecia e eu convivi também, mas a base era do radar. Entendi. Então fomos para o Rio, participar desse Mundial foi experimental, sem conhecer a maioria, mas foi aquele grupo que veio se tornar a minha geração, né? Aquele grupo a pioneira, né? As pioneiras. Que foi um grupo muito importante para mim, eu aprendi muito, eu acho que o que aconteceu comigo no decorrer dos anos também, eu agradeço a elas, aquele grupo, né? Eu acho que eu acho que eu fui muito feliz e tive a sorte de ter encontrado essas meninas, geralmente, ainda mais naquela época. A gente foi para a China, para sair do Brasil eu tive que ter uma autorização dos meus pais, uma história muito engraçada com relação a isso, porque como eu era de menor, então, e meu pai estava viajando, e eu tive que pedir para minha mãe falsificar a assinatura do meu pai. Mas precisava, né? Precisava, então. Valeu a pena. Fomos, eu viajei, foi minha primeira viagem internacional e viajando, né, saindo do Brasil para ir para a China, vestir a primeira vez a camisa da seleção brasileira, disputar um mundial, independente de ter sido um mundial experimental, mas foi um mundial. Ficamos em terceiro lugar. Eu fiz meu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira contra a Noruega. E, nossa, eu acho que foi um momento muito importante para mim, porque foi assim, né, as coisas foram acontecendo, mesmo sem nenhuma expectativa, porque a gente não tinha nenhuma expectativa naquela época. O que é que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Não tinha esquema de jogo, né? Não tinha nenhuma estrutura, a gente teve que usar o uniforme que era do masculino, tudo isso. Para poder, né, ali já foi um sonho sendo realizado. Você sempre foi a camisa 10 da seleção? Não, acho que antes de eu ter vestido a camisa número 10, acho que teve uma outra pessoa, se é que eu tô certa nisso. Mas depois disso eu fui vestir na camisa 10. E foi uma camisa que eu não sabia muito bem qual era, que tinha uma mística, né, um negócio com relação à camisa 10, qual era, que se falava muito a 10 do Pelé, né, e tinha aquela superstição, tinha aquela responsabilidade, coisa que eu não sabia ainda muito. Então, você falava, a camisa 10 tem que ser melhor jogadora, a camisa 10 só se dá para quem... Tinha aquele negócio todo. Tudo isso. Mas eu vesti sabendo da responsabilidade, porque se falava muito do Pelé naquela época. E eu acho que eu honrei, fiz tudo que eu podia. Total. Mas eu me senti orgulhosa de poder vestir a 10. E depois, nas equipes que eu joguei, eu fui usando a camisa 10. Por incrível que pareça. Sem nenhuma request, né? Não. Nunca cheguei e falei, eu quero ser a camisa 10. Como aqui, né? Se fala, a gente fala o número. Mas não. Falaram, você vai ser a camisa 10, até mesmo no Flamengo, camisa 10. E com a camisa 10 vieram outras responsabilidades também. Você vai ser a capitã. Por que eu vou ser a capitã? Qual é o motivo? Quais são as qualidades? Porque eu sempre fui muito
quieta, nunca fui de falar muito. Sim. E o seu Zé Duarte, né, foi a pessoa fundamental que me ajudou muito nessa transição de virar uma líder, de virar uma capitã, e ele que me ajudou nessa transição. E ele falava, às vezes, mesmo sendo capitã, não é que você tem que ser a mais, que tem que falar mais, né? Tem que ser aquela que fala alto. Às vezes você pode ser uma capitã com um tipo de liderança que seja mais quieta, né? Não precisa ser observação, né? De prestar atenção no que o time precisa, o que o seu teammate precisa também. Né? E foi ele que me ajudou nisso. Ele que conseguiu descobrir essas qualidades que até naquele momento eu ainda não tinha explorado tanto. E então seu Zé para mim foi muito mais do que um treinador, foi como um pai para mim também. Então, o que eu acrescentei depois na minha carreira foi através dele também, foi por causa dele. Ele me ajudou muito com relação a isso. Porque até aí eu não queria ter nenhuma responsabilidade, eu só queria jogar. Entendeu? Tem aquela máxima do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grande responsabilidade, né? E falando um pouco mais dessa questão de ser capitã, de estar na Copa, né? Quando você recebeu o convite, você contou pra mim que você ficou surpresa. Mas quando você entrou em campo com a camisa amarela da seleção, qual foi o seu sentimento? Um sentimento de... eu chorei, claro. Mas... que era o meu... vem aquele filme, né? Vai passando na sua cabeça naquela hora, porque você fala assim, olha... Aos 7 anos eu estava lá no quintal da minha casa e olha, brincando com as cabeças das minhas bonecas e olha agora. Mas era um sentimento que não dá para te explicar assim, não sei se eu vou conseguir encontrar palavras para descrever o que eu senti no momento, mas foi assim um motivo de orgulho e foi um motivo de, assim, você falava assim, eu tô sonhando. Não acredito que está acontecendo né? isso. Então demorou um pouquinho para poder, né? Uhum. Mas lágrimas. Muitas lágrimas. Muitas, meu. Você se sentiu, tipo, realizada? Tipo, eu consegui, eu cheguei aqui, muito obrigada, Deus. E uma coisa que eu lembro depois, falei para minha mãe, eu falei para a senhora que, né, um dia isso ia acontecer. E ela? E ela até hoje, quando a gente fala, ela fala assim, quando eu lembro de você. E se tem uma palavra que acho que descreve quem eu sou, é porque eu fui persistente. Uhum. Entendeu? Eu fui persistente, eu sempre queria mais. Eu nunca fiquei satisfeita em ser uma jogadora normal, vamos falar assim. Sim. Então eu sempre estava no campo, eu era a última a sair, eu procurava fazer muito mais, eu procurei aprimorar. Eu sempre fui curiosa, sempre fui de querer aprender também com outras pessoas. Infelizmente, na minha época, não tinha alguém que eu pudesse olhar e querer ser igual, mas eu tive pessoas que foram importantes também. Uhum. Tem a Meg, a goleira, que foi uma pessoa fundamental também, que era mais velha. Eu pude aprender com ela. Uhum. Então eu tive outras pessoas que eu convivi, que eu aprendi, eu colhi coisas, né? Mas é claro que eu queria ser a Cici. A identidade era a minha identidada, mas eu procurei, através de ser a Cici, sabe, aprender com outras pessoas, o que me ajudou muito no decorrer da minha carreira, né? Porque acho que era importante. Eu sempre falei que minha carreira um dia ia acabar, mas eu queria ainda cultivar e cultivei para ter as minhas amigas, as amizades, que eu, graças a Deus, eu tive a felicidade de conquistar. Tem um bom grupo também. Exatamente. Então, realmente foi, né,
uma carreira de sacrifícios, momentos bons e ruins, mas se não fosse pelo futebol, eu não sei quem eu seria, pra te falar a verdade. Eu não sei se eu estaria batendo esse papo com você hoje, né? Mas eu só tenho a agradecer. É o seu propósito, né? Foi o seu propósito, porque mesmo que você seja uma jogadora de futebol, você alcançou vidas. Você, agora como treinadora também, você tá treinando vidas, então acho que era pra ser assim, né? Exatamente. E eu vim, depois você vai, né, você vai ficando, vai amadurecendo, você vai tendo mais experiência, e eu comecei a perceber também que a minha passagem aqui não era para ser somente Cici a jogadora, Cici a treinadora, era causar mais impacto, né, e deixar um legado. Então eu comecei a prestar mais atenção nisso também, que não era só todo mundo só reconhece ou sabe quem é Cici como jogador e tudo mais. Então eu vi que eu tinha um propósito, né, que é para de repente também ajudar outras pessoas, ser de repente né, ter alguém como eu não tive alguém para poder, né, pudesse ser, por exemplo, uma pessoa que eu me identificasse. Sim, se espelhar. Se espelhar, exatamente. Então, é isso que eu quero hoje também. E eu passo hoje para minhas atletas isso. Eu acho que tudo vem com determinação. Então, eu falo para ela, respeitem o que vocês fazem hoje, que eu procurei fazer isso também. É uma coisa que eu sempre digo para ela, não desrespeitem o que vocês fazem hoje. Então, e uma coisa que eu falo, eu sou muito chata com relação a isso, e que a gente fala sempre aqui, o work ethic, né, que a gente fala, não é isso? Que é importante. Então, eu não gosto de jogadoras que vêm para o campo e ficam de corpo mole, né, que não... mas eu procuro ter uma comunicação com elas, eu sempre deixo em aberto, não sou muito de controlar o que elas fazem, porque também foi assim que eu aprendi, meus treinadores nunca controlaram o que eu fazia no campo, então eu procuro fazer isso com elas também. Você quer uma postura de jogadora de futebol, você quer o commitment, né? Exatamente. Comprometimento, respeito, dedicação, exatamente. Claro. Então, são essas coisas que eu, no decorrer né, da minha carreira, né, não abri mão, então eu não abro mão agora também como treinadora. Claro que cada atleta é diferente, então você tem que se aproximar e ter um certo diálogo diferente com cada uma, né? Mas elas sabem, esse é o que eu gosto, já deixo bem claro. São os valores, né? Exatamente, os valores. Mas quando tem mas eu também tenho um momento de brincar. Descontração, claro. Que é parte também, né? O futebol é alegria. Eu acho exatamente. Que se você se tornar mecânico, não tem... Mas o que eu aprendi, eu tive vários treinadores. De cada um eu aprendi uma coisa. Mas uma coisa que eu sempre fui grata é que eles nunca tentaram tirar o que eu tinha de melhor. Pelo contrário. Eles me deixaram bem à vontade para que eu pudesse... E trazer mais de você, né? Ser a Cici. E quando eu estava no campo, para mim era uma arte. Sempre foi uma arte. Então, para mim, eu queria que as pessoas gostassem do que eu estava fazendo. Sempre foi. O futebol para mim sempre foi uma arte. Então, para mim, até hoje... continua sendo uma arte. Eu tô aqui lembrando, na verdade, de você jogando. Eu vi alguns takes seus, porque na época que você foi pra Copa, né, em 99, eu tinha 9 anos de idade. Então, eu realmente não estava envolvida com o futebol. Eu já torcia pro Vasco, meus avós sempre assistiam, me deram o primeiro uniforme e tal, mas o futebol feminino realmente não era parte da minha vida, até eu vir pra cá. Pra falar a verdade, em 2013. E aí eu comecei treinando e tudo isso, mas eu tô aqui tentando, né, trazer a minha memória, a minha imaginação, todos os jogos que você já teve e tal. Então, falando de jogos, 1999, falta
contra Michael no topo da área. Você pegou a bola, você foi bater aquela free kick, aquela falta. O que era assistir naquele momento? Ó, a gente estava com o jogo, né? Ganhando o jogo. De repente, né? Coisas do futebol, né? Que você sabe que pode acontecer. Sim, total. O futebol às vezes é tão imprevisível. Mas naquele momento, para te falar a verdade, quando aconteceu a falta, eu sabia. Dentro de mim, eu falei, pronto, o jogo vai acabar aqui. Eu sabia. Claro que eu não queria que chegasse naquele, né, pra gente estar naquela situação, porque a gente estava com o jogo basicamente já resolvido. Mas na hora que eu coloquei a bola no chão, o que vinha na minha cabeça, eu falei, pronto, o jogo vai acabar aqui mesmo. Porque eu também, eu me preparei, né? Eu me preparei, por isso que eu treinava, sempre treinei. Então eu sabia que ia ter, né, durante a Copa do Mundo, algum momento podia acontecer, como aconteceu, né, nos outros jogos. Então muita gente já sabia que era um perigo, uma falta ali perto da área. Mas naquele momento ali eu falei, sinto muito. E a única coisa que eu lembro, toda vez que eu vejo aquele gol, eu sempre olho, eu sempre fico lembrando da expressão da goleira. Que depois eu conversei, tem uma jogadora da Nigéria que eu sou muito amiga também. Aqui, e ela falou, né, depois que a goleira só falava assim, que não se conformava. Então, naquele momento, eu falei, sinto muito. Você já sabia que você ia fazer o gol? Eu sabia. Pra te falar a verdade, você pode dizer assim, não, eu sabia. Eu tinha convicção que o jogo ia acabar ali. Então é confiança, né? Porque você tem que ter confiança. E na hora que eu vi a bola beijando a trave, claro que não passava na minha cabeça que a bola vai justamente, mas eu sabia que eu ia fazer o gol. Só tomou um pouco de desvio, né? Mas foi o momento mais mágico para mim, mais que eu pude extravasar. Mas ali veio uma mistura de sentimentos, de coisas que eu sofri no decorrer, né? De chegar naquele momento, de coisas que eu tive que passar, de coisas que eu tive que escutar, e poder provar, porque eu sempre fui diferenciada, né? Da minha maneira de jogar, da maneira de ser, de vestir, sempre não fui muito aceita por causa disso, porque eu sempre tive uma personalidade, mesmo sendo muito calada, mas uma personalidade forte. Então eu nunca aceitei que as pessoas me colocassem nessa caixinha, você tem que ser desse jeito. E aquilo foi uma resposta para muita gente, porque se viu também de resposta para muita gente, porque a gente ficou calada por muitos anos. Então foi um grupo que não podia falar muito. Sim. Se você falasse, você não ia ser convocado. Mas pessoalmente foi um momento mais especial, mais pro grupo também. Porque eu não conquistei nada sozinha. Sim. E aquilo foi, aquele mundial foi que mudou a minha trajetória e mudou a trajetória do futebol feminino, mundialmente. Então, hoje, quando se fala do Mundial de 99, não tem, eu falo no geral, foi muito importante. O de 99 foi o quarto? 88, 91, 95 e 99? Eu não, deixando de lado de 88, foi de 91, 95. E 99. Uau! Né? E, nossa. Essa celebração, você pegou e levantou. Eu nem sabia mais nem o que fazer, meu. Naquela hora, demorou para voltar ao normal, até depois do jogo, voltar ao normal, que a adrenalina estava lá em cima. Sim. Mas toda vez que eu vejo aquele gol, acho que foi o gol mais importante para mim. E agora, então passando um pouco dessa adrenalina, dessa felicidade da Copa, depois você veio morar aqui nos Estados Unidos.
E aí primeiro clube foi o Cyber Race, right? São José. Então, você veio de um futebol brasileiro para um futebol americano. Como jogadora, nem treinadora, né? Como jogadora, qual foi a coisa que mais te impactou, assim? O que mais te chamou a atenção, tipo, isso aqui faz a diferença? A fisicalidade. Foi o que eu mais tive que... Nos primeiros meses eu sofri. Claro, a cultura que é diferente, sim, mas no lado, assim, no campo, o lado físico, que a gente teve sempre, o nosso futebol sempre foi técnico, né? Muita gente conhece o futebol brasileiro como o mais técnico. E criativo também, né? Exatamente. Então, mas a gente sofria no lado físico. As americanas são realmente... E elas têm um lado frio, que é bem mais... Elas não conseguem se abalar tanto. Talvez elas consigam, mas elas não mostram. Pode ser. É isso? Pode ser. E eu acho que esse sempre foi o nosso lado que a gente sempre teve problema. Quando você, por exemplo, precisa, né? Quando chegava no momento mais crítico, a gente sempre pecou, né? E elas não. Então, vim de uma cultura, né, que o futebol é mais criativo, para vir para uma cultura que o futebol é mais, né, físico e mais rápido. Eu tive que adaptar. Eu não tive que mudar meu estilo, mas eu tive que adicionar. Sim. É como se adiciona mais um ingrediente, né? Sim. Então eu tive que fazer isso. Mas não foi fácil. Graças a Deus que elas começaram a entender, porque elas também, elas sabiam, né, que num time com jogadores velozes ia ter que também dar um jeito de, né, que a gente pudesse ter um balance, né? Sim. Para ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Exatamente. Então, o meu treinador, inglês, o assistente da Escócia. Um mix de cultura, porque Brasil, América... E tinha jogadores da Austrália. Tinha. Então, foi uma combinação que no início, né, a gente teve problemas até que ele conseguiu ajustar e a gente ganhou o primeiro campeonato. Que demais. Mas foi difícil aquela adaptação, você tem que adaptar. Mas quem me ajudou, quando nós chegamos aqui, eu e a Kátia, nós chegamos, a Brandy foi fundamental também na nossa adaptação. A Brandy é a de 99 que tirou... A Brandy Chastain, Sério? Você jogou com ela? Ela foi a jogadora fundamental, a pessoa fundamental para a nossa adaptação em São José. Que demais! Ela abriu a casa dela, a gente teve o primeiro jantar, foi um jantar, a feijoada que ela fez. E tava boa? Tava. Que isso, hein? Ela foi fundamental. Ela que me ensinou primeiro palavrão em inglês, ela no vestiário, tudo que a gente falava, que a gente, né, o brasileiro gosta de xingar muito, ela no vestiário, ela conversando comigo e com a Kátia, ela falou, você lembra que você me xingou disso? Não sou isso não. Muito engraçado. Mas foi a primeira pessoa que fez com que a nossa adaptação fosse a mais tranquila possível. Né, claro que quando chegava da tradução, a gente não precisava tanto, porque o futebol é universal, então a gente se entendia muito bem no campo. Mas o que era engraçado, por exemplo, às vezes no treino, quando tinha um 4 contra 4, às vezes eu e a Kátia, porque a gente deitava e rolava, né? Porque a gente tinha aquela habilidade de jogar o futebol de salão também. Então, às vezes ela ficava doida porque ela queria estar sempre no grupo que a gente estava, né? O que era engraçado, Mas ela me ajudou muito. E hoje a gente tem uma amizade que legal. Ela foi fundamental na nossa transição. Eu vou ser sincera mais uma vez com você. Eu não conhecia ela, até que eu fui numa livraria e encontrei o livro dela, do It's Not About the Bra. E eu comecei a ler. E essa mulher, ela é super... Ela foi a capitã da nossa equipe, mas ela foi a pessoa fundamental para que eu pudesse
né, ter uma tranquilidade, né, me adaptar com o estilo também de jogo, que era diferente. Sim. E a gente se dava muito bem no campo. A gente era incrível a combinação, né, a gente tinha uma química no campo que era impressionante. Mas uma coisa ela sempre respeitou de onde a gente veio, a nossa cultura, que foi importante, porque não é qualquer pessoa. Imagina, você chega no primeiro dia, vem do aeroporto, vai direto para casa e seu primeiro, né, a sua primeira experiência é, de repente, desfrutar um jantar que é uma feijoada. Uma feijoada. Muito significativo da parte dela, assim, de ter pensado nisso. E ela quis aprender, ela sempre não foi, vocês têm que aprender inglês. Claro que a gente tinha que aprender inglês, mas ela sempre ficava prestando quando a gente estava falando em português. Mas a gente procurou não ficar falando muito em português para respeitar também, né? Sim. Mas ela foi importante para que a gente tivesse uma transição sem problema. Mas aí vem aquele lá, né? Eu sentia saudade, claro, do Brasil, sentia saudade da minha família, mas como eu já tinha saído muito cedo de casa, então, claro que você sai do seu país para um outro é totalmente diferente, mas deu aquela ajuda, né? Já soube lidar com a saudade, né? Sem dúvida. E agora, ser treinadora ou ser jogadora? O que você... Não tô falando de preferência, mas tô falando... claro que tem as suas diferenças, mas... Se tivesse que escolher, ou no caso... Eu não quero tipo, te colocar nessa berlinda, mas ser treinadora ou ser jogadora? Ser jogadora. Ser jogadora? É sério? Ser treinadora tem as vantagens, mas a gente sofre. Não é não? A gente sofre. Sim. Aqui principalmente, não é fácil ser treinadora. Não é. Porque você tem que lidar com os pais, com a cobrança, porque eles pagam. De todos os lados. De todos os lados. Então é uma cobrança muito grande, que é diferente, né? Meus pais nunca chegaram lá para cobrar o treinador. Ela tem que ficar mais tempo no campo. Então tem uma série de coisas. Eu gosto do que eu faço, claro. Porque também eu estou conseguindo passar para essas meninas o que eu, né, aprendi. Sim, o que você viveu. Exatamente. Então é um retorno também do que o futebol me deu. Mas eu acho que eu fui mais tranquila, eu não tive tanto problema como jogadora como eu tô tendo como treinadora, por incrível que pareça. Real mesmo. E por mais que tenha, tipo assim, você joga uma Copa do Mundo, tem aquela pressão, mas eu acho que quando você é treinadora, você tem uma pressão, não sei. Muito mais, que vem resultados, tem aquele negócio do tempo, que a jogadora tem que ficar no campo, os pais, né, às vezes eles acabam até interferindo no processo, porque eles não, né, é sempre, porque minha filha é melhor do que fulano, do que cicrano, porque... Então não é fácil. A minha transição de jogador para treinadora não foi fácil também, porque eu não conhecia muito o sistema daqui. E eu ainda estava pensando como jogadora. Então, às vezes eu via as coisas no campo e falava assim, por que ela não faz como eu fazia? Então, eu tinha um conflito e eu tive que, de repente, encontrar uma solução para deixar aquela identidade de jogadora, né? Do lado, a side, né? Exatamente. E fui aprendendo, porque aí vem também o fato de você tem que ter as licenças, você tem que participar de cursos, não é porque você jogou, né, no nível mais alto que você vai ser uma boa treinadora, você tem que entender o sistema, você tem que saber realmente como passar a informação para as meninas. E tem um lado técnico também, né? Uma coisa que eu acho que a gente no Brasil, a gente é mais criativo, aqui você tem que ensinar mais. É mais livre.
somos mais livres de pegar ela e fazer. E fora que a gente joga, né, o futebol que é de rua. Exatamente. Aqui, pelo fato que as meninas, eu acho que elas não se dedicam a um esporte, elas estão, então elas dividem, e eu não sei se eu culpo os pais por causa disso. Então chega uma hora que as meninas elas não conseguem ter uma própria identidade do que é que elas querem ser, porque elas estão jogando basquete, porque elas estão jogando softball, lacrosse, swimming, tudo. Se bobear tudo. Então é difícil pra caramba quando você tá num lugar que, claro, né, eu acho que as condições ajudam também com relação a isso, porque você, de repente, aqui você pode praticar 3, 4 esportes, coisa que no Brasil é muito difícil, especialmente financeiramente. Aqui tem muita acessibilidade. Exatamente. A estrutura também ajuda com relação a isso. Então eu entendo essa parte, mas fica difícil para as jogadoras, por exemplo, quando eu tenho jogadoras agora que elas estão tentando, será que eu consigo uma bolsa jogando futebol de campo ou uma bolsa como jogadora de basquete? Então elas estão nesse meio desse conflito também, porque aí também vem esse lado, né? Porque elas aqui têm que estudar também. Então é parte, você não é jogador aqui, não é como no Brasil, que você pode deixar os estudos de lado e o que é Sim. complicado. Então eu amo o que eu faço, mas vem com os problemas que você tem que saber como lidar, que são problemas que às vezes te deixam com dor de cabeça. Mas eu procuro sempre, por exemplo, a gente termina o tryout, você se reúne com os pais, você tem que ser direto, falar isso e... Sim, não preto no branco, porque senão eles dão um jeito de cruzar uma linha. E que complica o processo, né? Total. E hoje eu acho que o futebol virou mais uma questão de business. Ainda mais aqui. Do que um sonho. É mais business, é o que vai te levar para um college, é o que vai te levar para um programa. Sempre estou procurando muitos programas e cada dia é uma liga nova que você fica perdido, você não sabe qual é muita coisa que hoje está tirando um pouco mais da parte que eu gostava do futebol, que era uma parte mais tranquila. Então hoje é mais a base do resultado do que do desenvolvimento, entendeu? Uhum. E também da diversão, né? Porque o futebol é diversão, é alegria. Você pegar e chamar sua amiga e jogar, do que você ter que se preocupar com o futuro, vamos botar assim, né? Em relação à bolsa. E tudo. Então eu acho que é o único lado que está atrapalhando. Claro que aqui o esporte feminino, né? Não podemos comparar. Foi o que fez com que eu ficasse aqui, mas eu acho que está chegando aquele ponto que está tirando mais aquele lado bonito e está sufocando também. Eu acho que essa demanda também acho que continua e vai continuar sufocando. E essas meninas, cada dia mais, elas têm, dá para ver, a pressão é muito maior. Os pais aqui também, muita pressão, coisa que eu, graças a Deus, não sofri. Só uma curiosidade, uma pergunta curiosa, na verdade. Você sairia daqui, já que o futebol feminino está crescendo no Brasil, você sairia daqui para ir trabalhar com futebol no Brasil? Não vou dizer nunca. Uhum. Nunca diga nunca. Porque eu não sei do dia de amanhã. Sim. Mas pelo que eu ouço falar, pelo que eu vejo, são poucos clubes no Brasil que dão a estrutura que a gente vê aqui. Poucos clubes no Brasil, não são muitos. E a gente está falando de base aqui, Exatamente. E uma coisa que a gente sabe que ainda vai demorar, que se a gente não começar a trabalhar com a base, mas também o futebol tem que estar nas escolas também, Sim, correto? É. Praticado nas escolas. A gente tem
E O que high aqui school aqui é muito forte. Então, enquanto o futebol feminino não tiver isso, eu acho difícil. Eu não vou dizer, nunca mais, né, não faria isso no Brasil. Estou mentindo, mas o que eu tenho aqui, que eu conquistei aqui, eu acho que eu não deixaria assim de uma hora, porque no Brasil também é assim. Se você não tiver resultados, pode esquecer. E isso é incrível, porque se você está falando de uma equipe que nunca jogou junto, que está crescendo, como que você espera que eles vão ser campeões em um mês? É um processo. Tudo lá no Brasil imediativo. Tudo na base do resultado. Se você não conseguir, então eu não acredito muito nisso, que é que dá medo. Como você vai largar tudo do lado se eles não... É a longo prazo, para mim sempre foi. Tem que ser longo prazo. Se não for, não adianta. Mas, infelizmente, no Brasil, não é assim. E é difícil você ter um calendário, coisa que aqui o americano ele é muito com relação a isso, né? Organizado, tem que ser assim, e não. Então, te dá também uma certa estabilidade. Uma segurança também. Segurança, entendeu? Você poder se planejar de quanto você, né? O que eu acho que, né? Quando você tem uma certa segurança, mas meu sonho é poder um dia fazer parte da comissão da seleção brasileira. Esse é meu sonho. É um sonho que eu já falei. Vai acontecer, talvez sim, talvez não, mas a nível de trabalhar com futebol feminino com base no Brasil, aí tem que pensar direitinho. Agora a pergunta que eu quero mesmo saber é o que você diria para a Cici do passado? A Cici de 7 anos, que começou a jogar bola com a do pai, ou a Cici de 14 anos que saiu, ou a Cici que entrou no time da seleção? O que você diria para sua Cici? Uau! Pergunta, O que eu diria para a Cici? Eu acho que faria tudo de novo. Faça tudo de novo? Faça tudo de novo. Não desista. Sonhos realmente se tornam realidade, sem dúvida. Então, faça tudo de novo, sem pensar 3 vezes. Boa. Uau. Don't make me cry. Uau. Que história, hein, Cici? Que história. Cada Cici teve uma fase, né? Vamos dizer assim. E cada fase foi uma fase de aprendizado. Mas que a Cici é a mesma pessoa. Aquela quando tinha 7 anos e hoje, quando eu já tô com 50 e... Mas não vou nem dizer, né? Não é isso? Quando eu falo minha idade, as pessoas jura? 57. Mas continua a mesma pessoa. Chata quando tem que ser chata. Choro, né? Chorona. Amiga, leal, que eu acho que é uma coisa muito difícil de se encontrar no meio do futebol. Sim. Sem tomar pernada, né? Exatamente. Mas uma pessoa que não esquece de onde veio. Eu não esqueço de onde eu vim, eu não esqueço da educação que eu tive, que eu acho que você tem que ter uma boa formação. Então, graças a Deus, eu tive uma boa formação. Mesmo tendo vindo de uma família muito pobre. Minha mãe sempre faz questão de lembrar disso. Que a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Mas eu sou sempre essa mesma pessoa, não mudei. É claro, a gente vai ficando velha, você vai ficando mais, né, ranzinza. Mas continua a mesma, sim, no lado, né, a mesma pessoa. Uau, uau. Teve bastante conversa aqui. Muitas mulheres vão assistir esse vídeo. Já que se inscreve no canal, já
deixa o like aí. Mas o que você diria para essas meninas que estão começando agora? Não só no futebol, mas como eu, quando eu vim para cá com 23 anos e quero continuar como treinadora, o que você diria pra gente? Seja verdadeira, seja você mesma. Não deixe que as pessoas queiram que te moldem, não deixe que as pessoas queiram, de repente, colocar nenhum label. Você tem que ser desse jeito. Seja quem você é. Não desista, porque eu acho que é importante também. E a gente sempre vai encontrar obstáculos, né? Não tem jeito. A vida é assim mesmo. E curta o mais que você puder, porque a gente não sabe do dia de amanhã. A vida é única, né? Então, curta. E uma coisa que eu sempre digo também, a gente reclama por pouco, não é isso? A gente sempre reclama por pouca coisa. Então eu sempre procuro lembrar que tem outra pessoa passando por um momento pior do que eu estou passando. Então eu procuro lembrar disso. E que hoje o mundo, né, ainda mais agora com os meios de comunicação, né, né, então as pessoas estão deixando mais o lado humano, né, estão deixando de ser, sei lá, sensíveis, que é uma coisa que às vezes eu procuro não prestar muita atenção, porque é difícil, você não controla o que eles vão falar, o que eles vão fazer, mas o mundo precisa mais de um pouco de empatia, sei lá, um pouco mais de amor. O mundo tá ficando muito mais... Acho que é sensibilidade, né? As pessoas não estão sendo sensíveis às outras. Então, é isso. Eu acho que você tem que ser quem você é. Cada uma, eu sempre falo, você vê aqui já tem um destino, entendeu? Deus sabe a hora que você tem que ir, então... Concordo. Procure ser o melhor. Eu sempre procurei, né, ter uma versão, vamos dizer assim, melhor do que eu... Procuro sempre amanhã ser melhor do que eu fui hoje. E eu nunca vou... quando termina meu dia, eu sempre procuro agradecer, entendeu? Sim. E ser melhor filha, treinadora, pessoa, amiga. É isso que eu sempre procuro fazer e eu espero que vocês também, né? Mas seja você, seja verdadeira, entendeu? Que eu acho que é importante. Não deixe que as pessoas digam, faça isso, não. Também não aceito um não, entendeu? Mas não desistam, que é importante também. Bom, Cici, muito obrigada de verdade por esse bate-papo. Eu acho que foi super especial. Para mim, principalmente, que estou aqui, olhando nos seus olhos e escutando você. Mas vai ser especial para muitas que te escutarão, sinceramente. Obrigada. Muito obrigada de verdade. Não, obrigada, é um prazer. Prazer falar com você, né? Carioca. Eu tenho uma história. Mas é muito bom falar... Ainda mais quando se fala de futebol feminino, é uma coisa que eu adoro falar. Então, fico muito feliz de você ter me convidado. Obrigada. E no que você precisar, vamos continuar apoiando, né, o seu canal. Obrigada de verdade. Estou à disposição qualquer hora que você precisar bater um papo. Eu acho que eu te falei essa história, Cici. Em 2019, quando eu vim pra cá, já tinha me falado de você, Cici. Jura? Juro. O Peter, aquele que apresentou a gente no Norcal, ele falou assim, você precisa conhecer a Cici. E, de novo, eu realmente não sabia o que era futebol feminino no Brasil. Cici, aí eu pesquisei sobre você e falei assim, poxa, que legal, tem uma jogadora de seleção brasileira aqui. Só que eu sempre fui envergonhada. Como que eu vou chegar numa jogadora da seleção brasileira? Como que é isso? E aí conheci a Cici no Norcal, que é a liga aqui da Califórnia. E o treinador que tinha me contado sobre ela, me apresentou a ela, e ela foi uma simpatia desde o começo. Me deu o seu telefone no primeiro dia. Tá vendo? Muito demais, muito E demais. geralmente eu não faço isso, viu, pra te falar a verdade. É porque é Brasil, né? Brasil é Brasil, meu.
É engraçado que eu acho que todo brasileiro que se encontra aqui, eu, pelo menos, quando eu encontro com outros brasileiros, eu já sinto, tipo assim, parte da família, sabe? Porque a gente não tem... Esse final de semana tem até uma história engraçada, porque eu tava lá em Davis e tinha um cara apitando um jogo contra o Davis, que é o dono da casa, né? E ele deu umas vaciladas, né? Porque a gente sabe como é que é. E eu falando o tempo todo, a gente estava lá falando inglês. Aí ontem, ele veio e começou a falar em português comigo, o Edson. Aí ele se apresentou e falou, não acredito que você é Cici, blá, 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 blá. Eu falei, você que apitou meu jogo ontem? Ele falou, foi. Eu falei, se eu soubesse, eu tinha te xingado em português. E ele começou a rir, ele falou... Por quê? Eu não fui mal tanto assim, não. Eu falei, não, você só deu umas vaciladas. Mas eu até entendo porque o Davis é o time da casa. Mas, eu fui bem educada, preferi, mas se eu soubesse, eu tinha dito. Aí ele falou, eu tinha te dado um cartão vermelho. Eu falei, duvido. Você vê, né? Realmente, o Brasil aqui, quando a gente encontra um brasileiro, você fica muito... E aí a gente vai lá em seguida, tiramos foto, dei meu telefone pra ele, porque é brasileiro, né? É único. Bom, eu sempre termino o canal deixando claro que quando a gente tem a chance de fazer algo, a gente não pode hesitar ou hesitar. A gente precisa pegar e fazer. Então, se liga no slogan que se você entrar na área, ou quando você entrar na área, ou entrou na área... É chute pro gol. Boa! Obrigada! Tchau.